Limpeza total. Buenos días, meus amados, amadas. Está bem forte. Muito forte, muito forte, muito forte. A limpeza está vindo para nos renovar, para nos zerar e tudo de novo começar. Especialmente no setor de relacionamentos. Lembremos que aí o 14 de outubro vai ter um anel solar, de presente para todos nós. Podemos tomar essa data como uma data referencial para nosso renascimento. Assim, nestes dias todos, são dias de terapias profundas. Especialmente hoje, que temos a lua em peixes e ainda vai estar em conjunção, em oposição a Mercúrio retrógrado e em conjunção mais tarde com Netuno. Que é o que está acontecendo? Que é o que é importante nos concentrar. O nosso inconsciente, ele está ativado. Ele está ativado e é muito importante entender como é que funciona a coisa. Não? Primeiro que tudo, sabemos que estamos sendo transbordados de emoções que são associadas a feridas. Então são emoções que vêm com dor ou vêm com medo. E o Sol em Virgem, junto com o Mercúrio retrógrado, que tem a ver com a ativação da percepção e o plano mental, está identificando esta situação, esta efervescência do nosso inconsciente, e está logo para arrumar isso. Só que fala, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu faço para arrumar esta situação em que eu estou metido? Nossa! Uau, uau, uau! Por isso, primeiro que tudo, é importante saber que você não está sendo o único. Quase todos nós estamos nesse desafio. Então, onde que tem que se focar a terapia? Estou vendo aqui que está a terapeuta da alma, está começando a chegar os irmãos e irmãs pesquisadores, então vai ser muito útil para nós, só não para nós, sino para todo mundo. Tem uma questão que é importante saber, que as emoções, elas agem segundo uma inteligência que é formatada pelas crenças e por nossos pensamentos, por nossa visão da vida. É decir, quem determina a maneira em que nós vamos interpretar estas ativações de nossa memória, de nossas emoções, a partir dos estímulos que estamos vivendo no agora, e as nossas crenças e nossa estrutura, e nossa formatação mental. E, portanto, é aí onde nós temos que mexer. Porque que é o que estou querendo falar? Por exemplo, você está vivendo uma situação de relacionamento complicada. Aí,
Isso, diante de uma situação, por exemplo, a possibilidade de um encontro, a possibilidade de saber sobre traições, mentiras, etc., a, a mente identifica essa situação e ela vai ir para os registros de que foi o que aconteceu na tua vida quando você viveu algo parecido a isso que está aí. Por isso é importante conhecer essa crença e conhecer esses registros. Agora eu estou na fase de pesquisa, estou fazendo estudo de registros acásticos com várias pessoas que casualmente rolaram. Querem trocar o meu trabalho pelo teu, e além disso eu estou aprofundando nos estudos do Theta Healing, de Energy Healing, e no tema Sumal, Eva Pierracos, todas essas técnicas, dando uma revisada também a Fischer Rosman, psicoanálise, psicodrama, está dando uma revisada dessas técnicas. E claro, constelação familiar também. Cada uma destas técnicas ajudam por um lado. Agora, sem lugar a dúvidas, as técnicas que eu estou focando nestes momentos têm a ver mais com a reprogramação e com os Theta Healings e essa linha que estuda as crenças. Por quê? Porque você pode chamar a crença, pode chamar o registro, vamos falar assim, a inteligência que nós conseguimos lidar de como enfrentar os desafios. Então, cada um de nós tem uma determinada tecnologia, tem determinados procedimentos que estão estruturados na nossa experiência nesta vida e em experiências de vidas passadas, não? E no conhecimento que nós temos em relação a como é que nós funcionamos, é decir, as diferentes terapias. Então, é importante estar primeiro que tudo consciente que tua maneira de reagir a lo que está vivendo depende do que você tem registrado em relação a isso que você está vivendo. Lo que significa que é, na verdade, uma visão, uma interpretação, é decir, aquilo que tua cabeça está pensando para solucionar o que você está vivendo é só uma versão, uma possibilidade. Por isso, em momentos como este, sem lugar a dúvidas, é importante você se consultar com pessoas competentes que tenham conhecimento sobre como solucionar questões emocionais perturbadas. Então, qual é que é a metodologia em geral? Primeiro que tudo, identificar bem a situação. Identificar primeiro que tudo o que é o que te está perturbando. É decir, me está perturbando uma relação que não se define, que não consigo falar, uma relação que me pode trair, ou que me pode abandonar, ou que me pode rejeitar. Qual é que é a situação objetiva que te está mobilizando? Existe a possibilidade também de que você esteja tendo outras questões além do relacionamento. Se estou focando só relacionamentos, por essa Marte está em Libra, o eixo está Áries Libra, e nós vamos ter o eclipse em Libra. Mas não, claro que podem ser questões de trabalho, e que quando eu falo relacionamento também incluem filhos, pais, irmãos,
vizinho, todo tipo de relacionamento. Mas a questão também pode ser existencial, pode ser de perplexidade existencial, crises filosóficas, não? De questionamento do sentido da vida. Muitos de nós estão abrindo os olhos, entendendo que as dinâmicas sociais, por exemplo, a dinâmica, o que move os governos, o que move a política, não é aquela coisa simplória, ingênua que muitos de nós tinham, não? E está começando a ver também a realidade social e política com uma visão mais ampla. E isso está também perturbando muitas pessoas, muito mais o que tem uma relação muito afetiva e emocional com a política e com a ideologia. Então, esse é outro tema também, está muito forte. E então tem o tema do relacionamento, tem o tema esse da visão da sociedade, do mundo, e tem os temas existenciais e filosóficos em relação ao sentido da vida e como explicar tudo isto que nós estamos vendo do mundo e estamos sentindo. Então, esse motivo, primeiro que tudo, é bom você definir. Aí, a seguir de definir esse motivo, você vai ver o que é que como é que você está respondendo a esse motivo. Então, eu estou respondendo com medo, eu estou respondendo com intranquilidade, eu estou sentindo perigo, não? E aí onde que vem a parte mais difícil, que às vezes depende do auxílio de outra pessoa, de um sensitivo, de um terapeuta, que te ajude a identificar quais são as tuas crenças, quais são os teus registros em relação a isso que você está vivendo e a isso que você está sentindo. Aí é onde que vem os downloads, que é a coisa principal. Não? Eu tô perturbado desta maneira diante a este estímulo, porque quando eu vivi isso no passado, eu sofri. Foi uma grande dor. Então, a tua emoção, ela está em relação à tua experiência do passado. Esta é a primeira coisa que você tem que saber. Então, que você esteja agora super com medo, super agitado, pode ser uma coisa innecessária. Por quê? Porque você tem que saber, diante desta situação, eu sofri muito. Mas, na atualidade, eu posso resolver de outra maneira. Diante da atualidade, eu posso responder de uma maneira mais equilibrada, mais sensata, evitar os desdobramentos, a situação. No momento atual, de repente, já você aprendeu a falar, a escutar, não está tão reativo, já você está mais amadurecido. Antes você achava que o mundo era um mundo ideal, de fantasia, onde todo mundo era bom, e que relacionamento você podia confiar totalmente nas pessoas. Hoje você sabe que todos nós somos loucos, que todos nós temos muitas feridas a resolver e que de repente uma pessoa que você se pode transformar
é uma pessoa que tem ódio, que tem raiva, que tem vingança, que age negativamente, que quer o mal e que quer que se fodam determinadas pessoas. Assim como que o outro que você achava que era um anjinho, que era tudo maravilhoso, você vê que não é assim. Né? E a pessoa te está mostrando o ódio dela, te está mostrando a raiva dela, te está mostrando a ferida dela e você está assustado. Então, só que agora na atualidade, você sabendo já que você é doido e ao mesmo tempo sábio, assim como o outro, você tem atitudes diferentes em relação aos fatos. Então, se antes você arrancava cabeças, agora você vai respirar fundo, vai falar calma, tranquilidade. É melhor nós acalmarmos, continuemos falando em outro momento. E você buscar formas mais inteligentes de trabalhar a tua perturbação. Não? Aí, portanto, calma e tranquilidade. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber amor. A primeira coisa que tudo é isso. Ainda que esteja a criança emocional e você mesmo tudo aborotado e tudo calma e tranquilidade. Já entendi. Já você tem que falar assim para a criança, tem que falar para vozes interiores. Já sei que estou diante de uma situação perigosa. Ou pelo menos que foi perigosa no passado. Já entendi. Calma e tranquilidade. Me fala aí, me escreve, me escreve se você me entendeu. Me escreve só eu quero dialogar com vocês. Estou falando agora aqui ao vivo e depois quem estiver escutando as gravações. Isso é importante você saber que é importante a troca, porque aí eu posso ir mais profundo. Perfeito, Yara. Olha, sempre me irrita é isso aí, Bianca. Então, calma e tranquilidade. Respira. Faz alguma coisa que te relaxe. Por exemplo, já hoje eu acordei de manhã, logo abri os olhos, eu sempre sorrio. Agora eu fui a sorrir e pum, e falei, nossa, que louco é isso, meu Deus. Porque tem algumas coisas que nós vamos ter que saber agora, que é importante, que toda emoção que nós sentimos, ela se propaga. É importante nós saber que nós estamos em um campo unificador que nos une a todos nós. Independentemente do espaço e do tempo. Olha que louco isso. Então todos nós estamos conectados. Você está conectado no teu pai, na tua mãe, no teu filho, nos teus ex-namorados, ex-namoradas, todos. Nos teus amigos da escola, nos teus amigos do bairro, nos teus familiares mais distantes, na pessoa que você encontrou um dia em tal lugar, em todo. Todos nós temos uma conexão com tudo o que já vivemos e com todos os que já vivemos. Está consciente disso ou não? Me escreve 2 agora.
E assim, por esta conexão, aquilo que você está sentindo é como quando você está em uma piscina, por exemplo. Se você está tranquilinho na piscina, a água está tranquilinha. Então imagina uma quanta pessoa. Agora, se você começa a agitar a piscina e que você, pam, você vai ver que essas ondas vão chegar a todo mundo que está na piscina. Não é? Assim como se eles fazem também. Então, isso quer dizer que nossas conexões emocionais, nós temos conexões mentais também. Temos conexões em cada um dos centros, de cada um dos chakras. Mas as emocionais são as mais fortes de todas. E você tem que saber que essas emoções, elas mexem no seu corpo e mexem no seu DNA. E mexem no corpo dos outros e no DNA dos outros. Assim como que no teu DNA, no teu corpo também influencia as emoções dos outros. Agora vem o ponto 3, que eu quero que você me fale se você está entendendo isso. Como é que mexe no DNA? Se você está vivendo um astral legal, uma coisa legal, o DNA fica todo felicinho e ele reconstrói células. Que você sabe que nossas células estão constantemente se renovando, positivas, que tem a ver com esse astral de alta energia que nós vivemos. Tem um cara muito interessante, Hawking, que ele relacionou os estados emocionais com os estados de consciência. E aí você vê que as emoções negativas, que estão associadas a níveis de consciência baixos, eles são altamente desorganizadores do corpo. E dessa maneira, então, tem um efeito nas emoções negativas, nos estados de medo, na qualidade do nosso corpo, podendo levar o corpo a enfermidades ou estados de imobilização, de depressão, de stop, não? Porque o corpo, diante da emanação do perigo, ele tem um registro que é sensato você se recolher. Só que nesse fato de se recolher, você pode danificar ele. Então, me escreve aí, número 4. Você está consciente que esses estados perturbados podem enfraquecer o teu corpo ou enfraquecer o corpo de todas as pessoas com as quais você está ligada? Me escreve isso aí. É assim, que todos nós temos uma responsabilidade em relação a como alimentamos o estado energético em que nós nos encontramos. Escreva aí, eu quero ver o número 4. É assim, a nossa emoção está relacionada diretamente a muitas graças. Agora me manda uns coraçõezitos também para calma e tranquilidade. Coraçõezitos. Ai, 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 ai. Que rico. Besito, sempre. Eu dou um abraço grande no coração de todos vocês neste momento. Meus amados, minhas amadas, irmãos, na transição planetária para a nova era. Calma e tranquilidade. Calma. Onde já acalmei, já está acalmado. Onde eu tenho que olhar? Você tem que olhar. Você tem que olhar
primeiro que tudo, com carinho para você mesma, para você mesmo. E fala, Babito, meu corpo lindo, meu ser, calma. Eu vou encontrar solução para essa questão em que nós estamos. E quem sou eu? Eu sou a inteligência cósmica que está nesta vida, nos iluminando a todo momento diante dos desafios. Já sei que o que eu estou vivendo é perigoso. Já sei. Já entendi com toda essa agitação que você está. Mas é bom saber que essa agitação e essas emoções transbordantes não ajudam em nada. A única função que tem é avisar. Tá bom? Então, já sei. Agora, o que eu faço? Ele fala, você tem que prestar atenção, e aí é onde está o foco da terapia, nos teus registros. Como é que o teu centro de informação sobre os perigos e sobre o fato da vida está programado. E aí você fala, e como eu vou saber isso? Aí onde que tem uma chave fundamental do Theta Healings, e da reprogramação neurolinguística, que você tem que ter uma maneira de falar com o teu inconsciente, de te comunicar com ele. A terapia, psicoanálise, psicodrama, constelação familiar e tal, elas ajudam. Só que elas são mais formas de você ir processando os registros, processando as vivências, para, à medida que você vai iluminando o mecanismo, você vai ir reformatando e vai ir reconstruindo. Não? Então, por exemplo, quando nós trabalhamos lá no psicotranse, nós, com a ajuda de sensitivos, nós damos a mão ao sensitivo e o sensitivo começava a expressar emocionalmente a situação traumática que criou o registro. Então, o sensitivo te ajudava a identificar aquela coisa que está nos teus registros, pode chamar os teus registros acásticos, às vezes, porque muitas vezes são questões que vêm do sistema familiar, que vêm dos antepassados e que vêm até da cultura, ou que vêm de vidas passadas. Então, é uma questão sofisticada. Esse acesso aos registros, ele é permitido quando invocado. Tem um mecanismo que ele revela também, e tem a ver com a participação de nossos mestres, nossos guias, de nossas entidades protetoras, não? Que no amor deles e no foco deles, só observando a situação, já te revela a programação. Agora, a cinesiologia e o healing, ele criaram umas técnicas para você poder perguntar ao corpo qual a situação diante um determinado acontecimento. Por exemplo,
Você acha que você não tem já mais medo à morte, porque você pensou muito isso na tua vida, fez muita terapia e chegou na conclusão de que você não tem medo à morte. Só que isso pode ser que não seja verdade. Porque muitas vezes o consciente ele cria determinadas racionalizações lógicas que dão aparentemente solução. Ah, entendi, mas não entendeu nada. Porque o entender não é suficiente. Tem que ver como é que está no registro a situação tua com relação à morte. Então, você vai perguntar, por exemplo, ao corpo. Como é essa palavra cinético? Então, eles criaram, por exemplo, uma técnica dos dedos. Não. Então, por exemplo, você pergunta para o corpo, eu tenho medo da morte. Você não pergunta, na verdade, você afirma, eu tenho medo da morte. É verdade ou não? Aí você pergunta para o teu corpo. Por exemplo, tem essa técnica lá, eu esqueci o nome do cientista, que ele criou várias técnicas. Então ele põe os dedos assim. Se eu tenho medo da morte, se é uma afirmação, o corpo se torna forte, você não vai conseguir soltar os dedos. Você sente, claro, você se quer soltar, solta, mas você deixa o teu corpo responder. Se for não, o não é uma abertura, é um enfraquecimento. Então, se for não, pá, você abre. Né? Também pode fazer assim, por exemplo. Eu tenho medo da morte. Por exemplo, puta, eu não tenho medo da morte. Eu trabalho a morte e está aqui fechado que você, meu pá. Agora, às vezes, determinadas mortes que você pode ter tido, ou que aconteceram na tua família e tal, ainda que você já se trabalhou, por exemplo, porque eu estava pensando nisso em mim agora que eu falei, eu já não tenho medo da morte mesmo. Mas eu reconheço que tem determinadas mortes que eu não gostaria de ter. Então não é que eu tenho medo, eu tenho respeito. E eu tenho sensatez em saber que determinado tipo de morte são foda. Né? Então, você sabendo que você está em um registro negativo, por exemplo, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de traição, eu tenho medo de mentira, eu tenho medo de rejeição, de todas essas questões que foram traumáticas no passado. Aí onde que vem uma técnica que ela é uma tecnologia contemporânea, que não tem a ver com a razão, que você, e depende do caminho de cura, cada terapeuta de um caminho tem uma metodologia diferente, que é você ter um acesso até os mestres, até os guias, ou as entidades que têm a ver com os registros sacásticos, ou as entidades que têm acesso aos registros pessoais, e você pede para estas forças espirituais que nos acompanham a libertação das memórias negativas, no sentido de que já nós estamos conscientes, sabemos que elas são traumatizantes, só que não precisamos mais desse escândalo das emoções, não falando de que estamos diante de um perigo. Eu quero que me faça o número 5, se você entendeu isso. É dizer, vou repetir,
nós temos que ter uma maneira de nos comunicar com o nosso inconsciente, que tem várias técnicas. A técnica que eu uso, respondendo aqui, é o pêndulo. Eu uso o pêndulo. Eu sempre afino meu pêndulo, e meu pêndulo é minha... Ó, meu animal guardião. Aqui eu, por exemplo, eu tenho medo da morte. Eu tenho medo da morte. Estou perguntando. Ó, não tenho. Para mim, o sim tem a ver com o sentido horário. Por exemplo, outra coisa que eu posso ter, eu tenho medo de traição. Traição. Ó, eu tenho medo de traição. Eu estou curando ainda isso. Ó. Aí, e meu medo de traição, ele tem a ver com, você não acredita como é sofisticado, tem a ver com que eu fui abortado. Eu, para encarnar aqui na Terra, tive que passar por vários abortos. E agora a Lu Guterres, uma terapeuta de registro acástico, ela viu, eu não tinha ideia disso, olha como é sofisticado isso. Tá? Eu combinei com várias pessoas, você vai chegar na Terra e quando você chegar na Terra, você me vai a dar passagem, eu vou nascer a partir de vocês. Teve várias pessoas que não conseguiram, e eu vivi isso como uma traição, que depois se transformou, olha como é importante você ter essas informações, em abortos naturais que já eu tive como pai. Assim que eu tive uma colaboração em viver na minha vida o aborto natural. Imagina tu, isso é uma dor tremenda, não? Infinita. É uma dor infinita. Eu falo, já sinto no meu coração. Mas eu tive que viver, porque às vezes, é muito difícil encarnar aqui na Terra, não é fácil. E eu vivi situações onde eu tive que aceitar que o aborto acontece, e que às vezes você, por muito que se fosse, acontece o aborto. Não? E eu tive que viver isso exatamente porque no meu coração eu tinha sentido, ou eu tinha registrado como uma traição esse pai que que não conseguiram me parir. E por isso, especialmente a minha mãe, nesta vida, uma sagitariana arretada, abriu a possibilidade de eu encarnar, nascendo eu no mesmo dia do meu pai. Nasci como presente do meu pai. Olha como foi sofisticado isso. Até para eu conseguir uma condições mínimas para ser bem recebido na família onde eu vim. Se eu tivesse feito esse trabalho de cura, olha que eu me trabalho, já faz 40 anos que me trabalho,
Em todo tipo de terapia. E aí eu fiz todo tipo de terapia. Mesmo. Eu conheço na terapia, me dá uma coisa aí, eu vou conhecer, já vou fazer. Eu, mais ou menos, uns 30% do que eu ganho, às vezes até muito mais, invisto em terapias. Toda pessoa que tem alguma coisa que eu sinto que pode me falar, me fazer, me trazer uma luz, eu vou consultar. E não só todas as pessoas, todas as religiões, já eu passei por todas as religiões, até pelos evangélicos. Tem pessoas que não acreditam. Eu me batizei na Assembleia de Deus, humildemente. Eu fui lá buscar luz. Porque eu atendo muitas pessoas, às vezes atendo muitas pessoas do povo e eu vejo como ele também se cura em procedimentos mais sofisticados. Então, essa situação você tem que ver. E em todo esse tempo que eu me trabalhei, eu não tinha tido acesso ainda a essa informação dos abortos, que é fundamental para eu entender a dinâmica que tem a ver com a minha vida. Não? E bom, então eu tendo consciência agora de essa situação, não só, não só experimentei o recurso da terapeuta, Lu Guterres, a partir de seu método e guia, mas já como eu sei, eu já entro em contato com meus próprios mestres e guias e com a minha equipe espiritual de cura para, porra, acabar de aceitar de que realmente encarnar uma pessoa não é brincadeira. Então está perdoado todo mundo que tentou me encarnar e não conseguiu. Coisa que antes eu via como uma traição, que antes eu lia como um abandono, como uma rejeição. Agora, na minha experiência, na minha carne, eu sei que é além, às vezes, de nossas possibilidades. E desta mesma forma, todas as outras experiências que cada um de nós possamos ter. Então, não tem maneira de você se libertar desse sofrimento que você está vivendo se você não faz um estudo profundo dos seus registros. E é lógico que também o mapa astral, a compreensão profunda do mapa astral e do desenho humano. Agora eu vou fazer uma interpretação didática. E graças a Deus teve um amado aí da família que quer que eu faça a interpretação sem ele me falar nada. E coisa que vocês sabem que eu fazia muito esse tipo de trabalho, que faz mais ou menos uns 6 meses que não tinha feito mais. E eu vou fazer uma interpretação didática do desenho humano e do mapa astral, dando indicações importantes de possíveis está escutando aí a propaganda. É muito interessante que esse é um recurso que se usa muito aqui, coraçãozito, né? Obrigado. Que se utiliza muito aqui em Cascavel. Eu não concordo com isso. Essa embação do espaço sonoro é uma coisa... Teria que ver como é isso na lei aí. Mas, bom, o estudo do mapa astral e do desenho humano e dos trânsitos, te indicando como o que está sendo ativado, também te dá informações muito preciosas para você poder entender a situação que você se encontra.
Enfim, o que te quero falar, meu irmão, minha irmã, é que você tem que estar consciente que tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar. Você tem que buscar as vias terapêuticas que têm a ver com tua vida, que funciona com você. Entrar em meditação, né? E utilizar os recursos de proteção espiritual que estejam a teu alcance. Porque se você só vive a tua vida de maneira cabaça, querendo encontrar solução só de teu cabeção sobre a coisa que você está vivendo, você tem que saber que cada vez vai ser pior. A não ser que você entre em um estado de meditação mesmo profundo, que aí você vai entrar em contato com teus guias e mestres e eles vão até ajudar na jornada. Mas com esse nível de conhecimento que a maioria de nós todos tem, e autoconhecimento e técnicas, ainda sendo terapeuta, porque, eu faz 40 anos que já fiz toda a formação, fiz toda a coisa, e ainda assim tem coisas que me pegam, e me pegam profundo. Então, essa atitude de se manter firme no autoconhecimento, no investimento em terapias, é fundamental. Porque senão, a cada momento, à medida que vai crescendo a pressão energética que vem tanto das ativações planetárias e cósmicas, não? Que nós sabemos, agora mesmo tem uma galáxia que o buraco negro está emanando as suas radiações cósmicas direto para nós aqui na Terra. Então, se você não tem autoconhecimento e não se abre, e não se questiona, e não se trabalha, você cada vez vai estar mais emaranhado. Porque esse emaranhamento ele está crescendo no nível da captação também dos processos pessoais de todos nós. Então, o campo está muito contaminado com perturbação. É perturbação de quem? De tua mãe, do teu pai, de teu filho, de tua namorado, de teus ex-namorados, da pessoa toda com que você trepou, de todas as pessoas com que você se relacionou. Todo mundo está no teu campo. E você está no campo de todo mundo. Você me pergunta como é que o mapa astral me pode ajudar? Eu te vou falar claramente. Por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo os mapas, acabei de fazer um mapa astral de uma pessoa que são uns guerreiros, cara. Só que eles estão vivendo uma vida careta, nesse papo de Deus e das coisas religiosas, que para eles é uma agonia infernal, porque a estrutura, por exemplo, do mate de uma menina que acabei de fazer um mapa agora, em quadratura com Plutão e em aspecto forte com Urano, uma lua em aspecto forte com Plutão, em aspecto forte com Saturno. Esse tipo de pessoa, por outras características do mapa dela, são de pessoas que são chefes de máfia, policiais, detetives, na situação dessa mapa, dessa menina, por exemplo, que eu estava vendo, que desde pequenininha ela só via o diabo. E ela fazia aquilo que era proibido, e ela fazia... E aí a família, que é lógico e natural, uma família de pessoas aparentemente normais, com uma filha deste tipo, já está querendo catequizar a menina e meter a menina na dogmatização religiosa e preencher a menina como se ela estivesse doida, como se ela estivesse possuída pelo diabo, como se ela estivesse perturbada. Então ela foi tratada toda a vida dela como se fosse uma louca.
Graças a Deus que eu tive acesso aos pais e ao companheiro atual da menina, e aí nós estudamos um mapa em conjunto e vimos de que essa menina tem que encontrar alguma coisa que ela faça na vida dela que tenha a ver com essa potência que ela tem. Que nunca é estar de cordelinha, uma igrejinha fazendo Pai Nosso e repetindo o que um gordo fala para ela fazer. Que é o que vai fazer? A única maneira de acalmar essa menina é com aquela terapia de eletrochoque no cérebro, para tirar ela da natureza guerreira dela, natureza revolucionária dela. É lógico que todo mapa astral revolucionário e guerreiro, ele se expressa de maneira perigosa em um meio tudo controlado por normas de pessoas cabaças, pessoas ainda ignorantes, mas que têm a melhor vontade de agir no bem. Não? Então isso é importante. Pô, como é possível que exista uma pessoa tão louca assim? Você não é. Você tem um mapa que te permite ser equilibrado, que te permite ter concessões, que te permite ter entendimento. Mas tem quem não tem, caralho! E é isso importante, você fazer o seu mapa, fazer o seu desenho. Por exemplo, como agora também, tem um mapa de familiar que eu fiz, onde a pessoa é refletor. Já tenho encontrado 3 refletores nesse ano já. Que é totalmente aberto, totalmente mediúnico, totalmente tão enriquecido, não quer falar, não quer se comunicar, tudo é difícil para ele. Encontrar pessoas é difícil, ir à escola é difícil, todas as coisas. E aí os pais ficam loucos. Como é possível que cita, qual é o motivo que eu fiz para que ele seja dessa forma? Não, eu falei, pais, o que vocês fizeram para que ele seja dessa forma é que você não tem conhecimento de que as características de personalidade dele não estão erradas, estão só mal administradas, porque vocês têm outros mapas. E é natural que quando que você queira ver o mundo como você é. Não? Então imagina tu, você ter um pai, assim como, por exemplo, eu, que eu sou gerador, manifestante, ter um filho que seja refletor. Eu, se fosse por minha mecanicidade, para mim seria um grande desafio. Agora, eu sei. Aí eu, com certeza, eu tendo um filho refletor, eu saberia como tratar. Então, você me está entendendo, meus amados, amadas. Não desespera. Não desespera. Porque este mundo é mesmo para evoluir. Para nós nos trabalhar. Então, se a situação está difícil com você, nestes momentos, saiba que só tem um caminho, que é humildemente você se abrir para o autoconhecimento. Não tem outro caminho. E tem uma amiga minha que agora me perguntou nessa noite, eu acho que foi ontem mesmo, mas certo, já eu fiz tudo, o que mais vou ter que fazer? Falou, mamãe, mamita, você fez muita coisa, mas nunca fala que você fez tudo. Quando você pode só falar que você fez tudo, quando você tenha paz no teu coração. Enquanto você não tiver paz no teu coração, tem que se trabalhar.
tem que se autoconhecer. Tem que ter humildade para saber que ainda que tua cabeça te diga que já você sabe tudo, você tem muita coisa para aprender. Então, se a vida está difícil, você tem que trabalhar. Essa é a única coisa. Então, aí, se você está sem força, me escutando aqui agora, completamente derrotado, se respire fundo, respira fundo e humildemente busca uma maneira de te trabalhar, ainda sem força, ainda sem vontade, porque esse estado de derrota é revelação de que você está sendo vítima dos teus registros e do teu passado. E que você está aqui na Terra para vencer essa vitória, para vencer essas batalhas com vitória. Então, se está complicado, você trabalha. E você vai ver que de repente, a luz vai te abençoar. A paz vai te abençoar. Tá bom? Então não duvida disso. Tá difícil agora. Mas nesse mundo tudo passa. Amanhã vai estar bom. Só que você tem que trabalhar. Não dá para tu te abandonar. Se tu te abandona, você morre. Essa é a verdade. Essa vida aqui na Terra é cruel. Não é brincadeira. Já eu sei de muitos amados e amadas que têm mais visão espiritual, que estão se queixando com Deus. Estão queixando com o criador dessa dimensão. Ele falou, olha, está muito difícil. Está muito difícil. Esse jogo aqui está muito difícil. E se vocês estão acompanhando nossas emoções, você tem que ajudar. Você tem que ajudar. Aí é lógico, quem está ligado fala, não, Deus está ajudando. Mete-se que está ajudando. É você que tem que pedir. Independentemente disso, pelo amor de Deus, mete-se guias de todas as pessoas que estão me escutando aqui, ou de todas as pessoas deste mundo, dá uma ajudada, meu. Dá uma carícia nos corações. Está muito difícil para muitas pessoas. Nós temos que orar também. Nós, sabendo que nosso campo, nosso ser está ligado a todo mundo, é importante nós orarmos por nossos familiares, por nossos amigos. E pode ser que você fale, mas se a vida está complicada para mim, eu não quero saber, meu, que cada um tem que resolver. Ele falou, sai desse papo aí. Presta atenção. Presta atenção. A situação que estão os teus familiares, os teus amigos. E como é natural, todas as pessoas que estão ligadas no campo. Por exemplo, lá na Florida, agora, Estados Unidos, estão essas tormentas, esses, como que eles chamam, ciclones, afetando a tanta gente, o fogo comendo outros lugares. Então é importante nós encontrarmos um tempo também para, de alguma maneira, acariciar o coração das pessoas que estão perto de nós e as que estão longe também. E isso também nos vai ajudar a sair do transe
de que você achar que tudo, o que está acontecendo contigo é a pior coisa que está acontecendo nesse mundo. Tem irmãos e irmãs que estão muito ruins. Muito ruim. O pior é que essas pessoas não falam. Estão lá nos seus quartos, nas suas camas. Muitas delas, às vezes, não podem nem falar. Mas lá dentro dos corações deles estão vivendo o inferno. Então nós temos que ter consciência disso, que estamos todos ligados. Não existe isso que você está sozinho. E por isso nós temos que ter responsabilidade com as ondas que nós mandamos. Você não pode deixar a tua criança fazer uma histeria do que ela está sentindo. Tem que ter responsabilidade com o campo. Você percebe já no transe, cara, respira fundo, toma um banho. Te abre para o teu mente seguir e vai te trabalhar, caramba! Encontre uma maneira. Tá bom, meu amado, amada? Besito no coração. E vamos nos falando, tá bom? Sabendo que esse dia é um dia de conexão. Isso poderíamos falar. Que seja bem-vinda a purificação, a limpeza, o aprimoramento, a evolução. Me escreve em comentários lá. E mais tarde quizás eu faço outra live. Besitos.